Joana, se calhar, eu não sei se é o primeiro contacto da Joana com estes eventos, porque eu penso que não participou já, não. Já participei, tanto que eu já tinha conta criada. Já Pronto, tinha acontecido. perfeito, exatamente, eu também me parecia que tinha sido mais fácil, pronto, já validei também, e portanto agora já o processo será um bocadinho mais simples. No caso da Patrícia, também vai ser um processo mais fácil também porque a conta da empresa já existe, portanto não será assim tão complicado de criar, não se tem que Ok. criar um perfil da empresa, e a Vânia, eu penso que também a empresa também já tem a AP Hotels, já terá perfil, pode acontecer que se não participaram nos últimos 2 anos, eventualmente pode. Não. Pronto, então se Acho calhar que o eventualmente temos que. último 23, se não tem erro. Ok, então temos que ver aí, se calhar vamos ter que criar um perfil e podemos ajudá-la a fazer isso no Insta. Então vamos só aqui ver os tópicos que nós queremos correr e vamos tentar ser muito rápidos neles. Posso utilizar os vossos exemplos, já agora. No caso da Vânia, como ainda não tem o perfil criado, nós eventualmente podemos ajudar, se assim concordar. No caso, por exemplo, da Patrícia, também já tem um perfil da empresa criado, é só criar o seu perfil enquanto utilizadora. E isto também se calhar responde a uma pergunta que a Joana tinha, penso eu, que era se cada empresa podia ter mais do que um representante registado, e sim pode, ok? Só para vocês também terem essa informação. E depois vamos só mostrar muito rapidamente como é que se faz o registro de uma oferta, onde é que estão as coisas, pelo menos. Há aqui uma série de tutoriais que vocês também podem utilizar, e nós estamos cá sempre para vos ajudar também, sempre que os tutoriais não responderem, e mesmo que os tutoriais respondam, nós respondemos em português, que às vezes é mais simpático. Pronto, como é que se faz, se vocês assim o entenderem, o agendamento de entrevistas na plataforma, como é que se faz o chat, portanto, o contacto espontâneo com participantes que ainda não se tenham candidatado às vossas ofertas, mas que no dia possam ter interesse em falar convosco, a questão das entrevistas, também falar aqui um bocadinho dos apoios à mobilidade que nós temos disponíveis para candidatos e também para empresas, mediante determinadas condições, ou seja, se vocês, por exemplo, recrutarem um candidato que reside noutro país europeu, destes que nós nos vamos falar, podem, ou os candidatos em si, podem eventualmente beneficiar de um conjunto de apoios, no caso de vocês lhes proporem um contrato com uma duração mínima de 6 meses. Dependendo, se for um estágio, eventualmente poderá ser uma duração mais curta, mas um contrato de trabalho deverá ser de 6 meses. E também há apoios para empresas, mas isso vai depender um bocadinho da dimensão das empresas, e no caso das empresas que nós estamos aqui a falar, se calhar vocês, não sei se alguma de vocês se enquadra no conceito de PME, penso que a Randstad não, a AP Hotels também duvido, e a Bridge, sendo E do nós grupo também não. agora, também tenho as minhas dúvidas, fecho, Não, exatamente. pelo grupo não. Pronto, exatamente. E portanto, vamos vendo, mas pelo menos os apoios para as empresas, às vezes, para os candidatos, podem fazer um bocadinho a diferença, porque nós sabemos os custos que os candidatos têm quando se mudam para outro país, às vezes mesmo dentro do próprio país, se quiserem responder a uma determinada oferta noutro sítio, atualmente a dificuldade que têm também com a questão do alojamento, etc. E, portanto, isto pode ser uma pequena ajuda, ok? Mas pronto, então só falar-vos um bocadinho, eu vou falar como se vocês não soubessem o que é o evento, para que sirva também um pouco para outras empresas. Basicamente, este evento CISA Summer é um evento que existe já desde. Eu depois posso acrescentar aqui uns slides, mas não quis fazer a apresentação muito grande, mas para vos dar mais informação. É um evento que existe desde 2017, que é co-organizado por atualmente 11 países europeus. Começámos por 7, 8. Começámos até por nos juntarmos, era Portugal, Espanha, a Eslovénia e Croácia, que eram os países organizadores, e começámos precisamente pela necessidade de dar resposta
aos nossos empregadores no setor do turismo. Éramos todos uns mais pequenos do que outros enquanto países, mas com o mesmo tipo de necessidades, com o mesmo tipo de dificuldades de recrutar na área do turismo. O turismo estava a crescer em todos estes países do sul da Europa e a necessidade do evento surgiu daí. E, portanto, nós começámos a ter este evento todos os anos. Fizemos ali uma paragem no ano da pandemia, em 2021. Ainda tivemos uma edição em 2020, mas voltámos no seguimento da pandemia com mais força e houve um ano que batemos o recorde em termos de número de postos de trabalho divulgados, mais de 10 mil. E pronto, e temos mantido, obviamente que há oscilações de participação do número de empresas participantes, mas temos andado à volta dos 100, 150 empresas, já chegámos a ter mais de 200 nesse ano em que regressámos, mas temos tido alguma afluência. Este ano são 11 os países participantes, sobretudo países da Europa, portanto Portugal, Espanha, França, Itália, depois eu partilho convosco a lista, Eslovénia, Croácia, Malta, Grécia, e depois temos 3 países um bocadinho mais atípicos, já não são do sul da Europa, são Irlanda, Dinamarca e Holanda, apesar de nos fazerem mais concorrência no que diz respeito também às condições que oferecem, como devem imaginar. Tem uma mais-valia o facto de ser um evento com esta abrangência, que também conseguimos desta forma chegar a outros candidatos, tornar a oferta mais diversificada para os candidatos e por isso também atrair um maior número de candidatos. Provavelmente, aquelas empresas que já participaram em edições anteriores, vocês devem saber que nós habitualmente não tínhamos a possibilidade de excluir a inscrição de cidadãos de países terceiros. Desde o ano passado, isto é assim, esta questão é sempre muito sensível, porque sabemos que com o tempo que vocês têm para recrutar não há forma, por muito que nós quiséssemos, não há forma às vezes de lidar com os procedimentos de imigração necessários, não é? Portanto, isto acabava por ser um bocadinho um óbice à vossa participação, porque eram inundados com candidaturas que às vezes nem eram muito estruturadas, nem muito consequentes, eles tentavam por todas as vias apresentar candidatura e às vezes sem ter muito a ver com o perfil que vocês estavam à procura. A partir do ano passado, nós conseguimos introduzir um filtro e, portanto, já conseguimos ter eventos em que, à partida, e se os candidatos não enganarem o sistema, como pode acontecer, já é um número muito mais reduzido, à partida é limitada a inscrição a cidadãos da UE e EFTA, que têm direito de livre circulação, como vocês sabem, neste espaço. Por regra, nós temos um elevado número de participantes de Portugal, porque também há muitos utilizadores da plataforma portugueses e obviamente que o próprio IFP também na divulgação que faz, quer entre as pessoas que estão inscritas connosco nos centros de emprego, quer junto das escolas profissionais, das escolas de hotelaria e turismo, dos centros de formação, também fazem parte do IFP. Nós tentamos chegar o mais possível a jovens e menos jovens candidatos nestas áreas e, portanto, teremos seguramente muitos candidatos também de Portugal, mas obviamente que ao participarem neste evento aquilo que vocês devem ter em atenção é que provavelmente terão participantes também de outros países e por isso é também uma oportunidade para alguns hotéis e para algumas funções, hotéis, restaurantes, vários tipos de atividades, área de entretenimento, também empresas de animação turística têm vindo a participar, parques temáticos, guias turísticos, aquelas empresas também que desenvolvem atividades outdoor ou atividades turísticas nas cidades também têm participado. Vamos ter candidatos que podem vir de Espanha, podem ser candidatos ali da Galiza, pertinho, e que falam português quase português. Podemos ter lusodescendentes, também acontece,
temos candidatos lusodescendentes e temos depois candidatos mais curiosos, mas também mais proativos, que podem vir da Estónia, podem vir de Itália, temos muitos italianos geralmente também, muitos candidatos de Espanha claramente, alguns de França. São estes os 3 países que neste momento têm o maior número de inscritos até ao momento, e a seguir vem Portugal. Estão a ver, os 3 países maiores que nós temos a participar são Itália, Espanha e França. E enquanto países são países de grande dimensão. Portugal vem em 4º lugar no número de participantes. Portanto, como percebem, nós de facto também fazemos algum trabalho de divulgação. E pronto, e em relação ao evento, nós focamos muito na resposta às necessidades do setor do turismo. Temos realmente um programa temático que está relacionado com esta atividade. Teremos no dia, temos apresentações até pré-gravadas sobre condições de vida e trabalho nestes vários países que participam, incluindo Portugal, não é? Estão disponíveis para os candidatos se eles quiserem visualizar antes do evento, e no dia vamos ter também um programa em que incluímos, vamos ter que ser seletivos, depende também, e aí se calhar o critério de escolha da empresa é nosso. Temos uma empresa a representar-nos no programa, uma empresa de cada país, não tínhamos espaço no programa para mais, e temos painéis temáticos sobre painéis com vários grupos de países. Tentamos ser um programa que seja um bocadinho dinâmico e que apela a que os candidatos depois entrem em contacto quer com as empresas, quer com os conselheiros dos vários países que estão a participar. Também vamos ter 2 painéis ao longo do evento, um deles com testemunhos de pessoas que passaram pela experiência de um trabalho de verão no país. Geralmente os candidatos também se ligam muito com pessoas que passaram pelo mesmo tipo de experiência, não é? É aquela lógica do peer identification, não é? Ou, agora não lembro da expressão em inglês, mas identificar-nos com quem é parecido connosco, é normal. E também vamos ter aqui uma representação de uma associação empresarial, de uma escola de hotelaria, a falar um bocadinho também das competências que as empresas procuram e que o turismo vai necessitar agora para a frente também, portanto, para dar uma nota também de atualidade sobre o setor do turismo e as necessidades de recrutamento nestas áreas, a nível europeu. Pronto. Isto é o evento no essencial, é o conceito do evento. O que é que está disponível para as empresas? Poderá estar a perspectiva da apresentação da empresa num conceito amplo, ou seja, vocês têm a possibilidade de ter um stand virtual em que podem colocar imagens, podem colocar vídeos também da empresa, portanto, que representem também um bocadinho aquilo que é a experiência de trabalho na vossa empresa. Podem ser vídeos, por exemplo, com testemunhos de pessoas que trabalham convosco, ou podem ser vídeos que mostrem as instalações do hotel, ou portanto, fazer uma viagem em 360 graus ao hotel, ou demonstrar. Muitas vezes estes vídeos já existem também em termos de vídeos corporativos ou vídeos que vocês utilizam nas vossas atividades de recrutamento, desde que estejam disponíveis no YouTube ou no Vimeo, basta disponibilizar um linkzinho no site e fica embebido no vosso stand virtual. Portanto, têm essa possibilidade. Obviamente colocam também um texto de apresentação da empresa e podem adicionar os vossos contactos, quer o site da empresa, quer as redes sociais, para dar mais informação aos candidatos sobre do que é que a empresa se trata, não é? Quais são os seus projetos e quais são também as suas necessidades de recrutamento. Depois tem, obviamente, a possibilidade de divulgar ofertas, às quais os candidatos depois se podem candidatar, mesmo antes do evento. A divulgação pode ser feita o quanto antes melhor, porque permite aos candidatos que já se tenham inscrito candidatarem-se antes do evento. Depois tem a possibilidade também, no dia do evento, de terem contactos espontâneos com os candidatos por videochat. Esta funcionalidade está a ser melhorada. Esta edição ainda vamos ter que utilizar a versão
software que temos utilizado até agora, mas nas próximas edições já esperamos ter uma versão até melhorada do software, mais user-friendly, mais parecida com aquilo que são as nossas ferramentas de reuniões online que temos, que seja o Teams, seja o Zoom, seja o Google Meet, whatever. Portanto, permite partilha de ecrãs, permite colocar um background também corporativo, se assim o entendermos, de uma forma mais leve. E que não tem tantas. O que acontece com o nosso software agora é que às vezes existe uma ou outra situação em que, como é um software que está embebido na plataforma e que é um software, digamos, livre, open source, que foi adaptado para ser integrado na plataforma, o que acontece é que existem algumas restrições por parte, às vezes, dos servidores, quer das vossas empresas, quer dos nossos próprios serviços públicos, que limitam, às vezes, a utilização de algumas funcionalidades. E, portanto, isso está a ser trabalhado, mas para já existe esta possibilidade de video chat e que geralmente se consegue, com alguns cuidados, consegue-se utilizar também, falar com os candidatos de viva voz, pelo menos a voz consegue-se ativar, e se conseguir resolver ali um ou outro problema, consegue-se também utilizar a câmara de vídeo também, para interagir com os candidatos. Depois, obviamente, existe ao registarem as ofertas, vocês vão começar a receber candidaturas na plataforma, não precisam, mas também podem adicionar e-mails, se preferirem que os candidatos depois vos enviem a candidatura por e-mail ou, por exemplo, uma landing page para a vossa aplicação de candidaturas. Seja como for, quando o candidato clica no botão referente à candidatura à oferta, a candidatura fica sempre registada nesta plataforma, o que vos permite, mesmo no futuro, se vocês quiserem fazer um follow-up e perceber como é que as candidaturas vos chegaram, vocês sabem que estes candidatos estiveram a participar no evento e conseguem perceber que a candidatura... Ok, Vânia. Que a candidatura veio deste evento. Têm também a ferramenta portanto, se vocês tiverem interesse em determinados candidatos, podem fazer uma entrevista na plataforma, podem agendá-la diretamente na plataforma, ou utilizar o scheduler da plataforma para fazer o agendamento e depois, eventualmente, se preferirem utilizar as vossas ferramentas, tipo Teams ou há várias que se podem utilizar. O que é que vocês utilizam atualmente? Desculpem, se quiserem partilhar, se não quiserem, não partilhem. Temos aqui várias empresas, ou duas empresas pelo menos, mas utilizam sobretudo o Teams, agora já não há Skype, portanto, ou têm outras formas de entrevistar os candidatos. Nós preferencialmente presenciais, ok? Sim, sempre que é possível. Quando não possível, por Teams. Exato. Joana, é a mesma coisa ou tem a vossa ferramenta? Não, nós é maioritariamente Google. Ok, Google no Meet. limite. Ok, pronto. Mas já está. Se preferirem, podem fazer o agendamento por aqui, depois enviar o convite à pessoa. A vantagem do scheduler da plataforma é que vocês conseguem, porque muitas vezes anda-se ali num ajustamento, uma troca de mails para conseguir chegar a uma data com o candidato. Aqui o que acontece é que vocês definem à partida um conjunto de slots de disponibilidade e isto pode ser feito para mais do que um utilizador do vosso lado, podem ter mais que um recruiter, consoante a disponibilidade, quando vocês geram o convite para a entrevista ao candidato, o candidato vai escolher de acordo com os slots que vocês têm disponíveis e, portanto, vão ficando automaticamente preenchidos e, portanto, os slots que vocês reservaram para este evento, que podem não ser só no dia do evento, podem ser nos dias seguintes, ficam alocados a este evento e quando o candidato seleciona um determinado slot, o slot fica bloqueado, portanto já não fica disponível para outro candidato, ok? A não ser que haja mais que uma pessoa a entrevistar no mesmo slot, e aí, claro, é até se esgotarem as disponibilidades, não é? Pronto, portanto tem essa pequena vantagem, penso que ainda assim é uma vantagem, e portanto isso pode ser útil. E em relação aos apoios ao recrutamento,
Se calhar para agências privadas de colocação é um bocadinho mais difícil, mas a vantagem é em relação aos candidatos que se possam candidatar às vossas ofertas, os apoios também estão disponíveis para os candidatos. Isso pode facilitar às vezes um bocadinho também a captação de determinados candidatos, como vão perceber. O que é que nós aconselhamos? E já vamos olhar para a plataforma, que é mais fácil de perceber isto olhando para a plataforma. O que é que nós aconselhamos as empresas a fazerem? Ou pedimos? É no vosso próprio interesse, que tentem ter um perfil da empresa apelativo, mesmo quando estamos a falar de uma empresa de recrutamento. Há determinados standards que vocês também asseguram, mesmo no recrutamento, e a vossa empresa tem determinada política que vocês podem fazer transparecer numa lógica de corporate branding ou de employer branding no vosso perfil. Portanto, utilizando imagens, utilizando vídeos, dando informação sobre presença no site, as redes sociais, etc. E uma apresentação apelativa, idealmente em inglês, ou pelo menos também em inglês. Depois, muito importante para nós é também que não se limitem a ter um perfil da empresa, mas que também até à data do evento, ou pelo menos idealmente uns dias antes, até dia 23 de março, se é a nossa data de referência, que divulguem também as vossas necessidades, ou seja, para que perfis é que vocês estão a recrutar, com alguma atenção. E eu penso que para agências privadas de colocação eu não preciso referir isto, ou para empresas de recrutamento eu não preciso referir isto. Vocês são especialistas nisto, sabem que hoje em dia, com o mercado como está, nós temos que apostar na divulgação das condições que oferecemos, não é? Portanto, não é suficiente termos apenas os requisitos e o perfil que procuramos, mas temos de facto que apostar um bocadinho na informação sobre as condições que são oferecidas. Obviamente que é excelente quando a empresa ou quando a vossa empresa cliente, por exemplo, consegue oferecer ou alojamento ou refeições. Vamos imaginar que vocês estão a recrutar para uma cadeia de restauração ou o que seja, e que as pessoas têm as refeições durante o período em que estão a trabalhar. É o tipo de informação que é importante colocar. Se oferecerem ajuda no alojamento, espetacular, é de colocar, ou pelo menos, mesmo que não seja ajuda no alojamento em si, mas a procurar o alojamento já é uma grande ajuda, e às vezes são mesmo vocês que o fazem também, quando estas situações vocês oferecem esse serviço também à empresa. Portanto, este tipo de informação é importante colocar também nas condições das ofertas, ou pelo menos no perfil da empresa, dizer qual é a vossa política em termos de apoios aos candidatos, para atrair também um bocadinho as candidaturas. Depois, aquilo que vos pedimos é que sempre que tenham dúvidas, vocês vão ter uma pessoa de contacto do nosso lado. Geralmente há um conselheiro EURAS que vos acompanha no processo. E, portanto, sempre que vocês tenham dúvidas, não hesitem em contactar. Se o colega não souber dar uma resposta imediata, seguramente que há aqui um backup que funciona e se for preciso, em última instância, estou eu também, que já conheço a plataforma há alguns anos, e também vamos descobrir a solução. Às vezes são pequenas coisas que podem surgir e nós vamos encontrar, ainda vamos um bocadinho mais longe, vamos aos colegas que estão a gerir a plataforma desde a Alemanha, e pronto, isto é uma plataforma, de facto, a plataforma European Job Days é uma plataforma que é gerida a nível europeu. E a outra coisa que vos pedimos é que, tanto quanto possível, tenham pelo menos um período de disponibilidade no dia para que os candidatos tenham a possibilidade de entrar em contacto convosco e saber um pouco mais sobre aquilo que vocês efetivamente oferecem. Este ano, por exemplo, nós vamos ter aqui uma funcionalidade que nos vai permitir, não estando vocês todo o dia, divulgar o período durante o qual vão estar disponíveis online. E quando estamos a falar aqui desta disponibilidade online, estamos a falar da vossa presença em stand, basicamente. Pensem assim, há aqui duas funcionalidades. Há uma que tem a ver com entrevistas, que vocês até podem relegar para os dias a seguir ao evento se quiserem, ou pronto, ou marcar depois. E há
no dia do evento, vocês têm a possibilidade de, tal como se estivessem numa feira de emprego presencial, estabelecer contacto espontâneo com os candidatos, não é? Ou os candidatos de entrarem em contacto convosco, de os abordarem. E, portanto, é em relação a essa que nós estamos aqui a falar, que está também, pelo menos, 1, 2 horinhas, idealmente todo o evento, mas obviamente compreendemos que não seja possível, mas identificar também em que período é que vocês vão estar online para que os candidatos, para gerirmos as expectativas dos candidatos e conseguirmos remetê-los para o vosso stand nas horas em que vocês estão efetivamente disponíveis. Depois também aquilo que pedimos e vão ver que também não é assim tão complicado, em relação aos candidatos que apresentem candidaturas às vossas ofertas, que tentem dar algum feedback. O feedback está muito automatizado, vocês podem pura e simplesmente descartar uma candidatura. Idealmente, se puderem pôr uma linhazinha a explicar o porquê, tanto melhor, para que a pessoa possa também melhorar para a frente, ou pelo menos perceber por que motivo é que a candidatura não foi considerada relevante. Mas existe a possibilidade de pura e simplesmente descartar, já estamos a dar um feedback, sabemos que não vão contar comigo nos próximos tempos, não é? Pronto. Mas existe a possibilidade de ou convidarem a pessoa para uma entrevista ou de lhe enviarem também uma pequena mensagem de contacto dizendo que vamos guardar a sua candidatura nos nossos fecheiros e poderemos voltar ao contacto consigo, qualquer coisa. Portanto, tem essas várias possibilidades disponíveis. E depois, no final, aquilo que vos pedimos, nós somos assim um bocadinho melgas, mas não somos muito. Não somos muito, até não somos muito chatos, eu acho. Aquilo que nós pedimos, o evento não tem um pagamento, digamos, não há um custo para a vossa participação. Aquilo que nós vos pedimos como pagamento, digamos, é darem-vos também alguma informação sobre como é que as coisas correram para vocês no âmbito do evento, não é? Pronto, é algum feedback sobre se houve candidatos relevantes ou não, se retiveram alguns para o vosso processo de seleção, se houve contratações, isso é excelente, não é? Pronto, e portanto é um bocadinho isso que nós vos pedimos, dar-nos feedback no seguimento do evento, ok? E seguramente se vocês não se lembrarem, nós vamos lembrar, mas pronto. Vocês vão ter aqui um conjunto de tutoriais que depois eu partilho convosco também, posso partilhar esta pequena apresentação convosco. Tem aqui links para informação sobre como se registrar na plataforma, como publicar uma oferta, como pré-selecionar candidaturas e agendar entrevistas, como utilizar o chat para falar com os candidatos no dia do evento. Estes tutoriais existem, infelizmente só estão disponíveis em inglês, mas como a maior parte dos eventos decorre em inglês e este também de facto ainda não houve a possibilidade de traduzir, e até por uma questão de atualização, se nós traduzíssemos os tutoriais para todas as línguas, ia ser muito complicado garantir também a atualização regular. Há muita coisa que a inteligência artificial permite, mas ainda não chegámos aí. Pronto. Candidatos, não vou alongar-me sobre isto, porque obviamente é o lado lá das candidaturas, não é? Portanto, fica aqui apenas a lista das coisas que estão disponíveis, obviamente, para os candidatos. E é só falar aqui um bocadinho dos apoios e depois entrava aqui na plataforma, espero que de uma forma rápida. Só para vocês perceberem, um candidato que se candidata a uma oferta vossa, qual é o tipo de apoios que pode ter? E eu não estou aqui a colocar os montantes de propósito, porque está a decorrer uma revisão também dos valores para melhor, na maior parte dos casos para melhor, dos valores que são pagos aos candidatos, mas o candidato pode ser apoiado. Vamos imaginar que vocês têm uma situação em que é um candidato e estes apoios só estão disponíveis para pessoas que mudem de país, ok? Portanto, o nosso âmbito de intervenção, uma coisa importante que eu devia ter dito logo no início, no âmbito do Euros, mas quase todos vocês já tiveram algum tipo de contacto com o Euros, mas o âmbito de intervenção da rede Euros é 27 dos 27 Estados-membros da União Europeia, mais, no caso da rede Euros no seu todo, mais 4 países, que são a Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça. No caso destes apoios à mobilidade, também são elegíveis a estes apoios os candidatos da Noruega e da Islândia.
Pronto, só para vocês saberem. Agora, vamos imaginar que há uma entrevista em que para vocês é importante que o candidato venha cá. Há uma deslocação, o candidato pode ser apoiado nessa deslocação com custos com viagem, com DSA, portanto, Daily Subsistence Allowance, quando viaja, custos com alojamento e com alimentação que possa ter, pode ser apoiado. Da mesma forma, quando o candidato aceita uma oferta de trabalho que vocês lhes propõem, desde que essa oferta de contrato, digamos, tenha no mínimo 6 meses de duração se for um contrato de trabalho ou 3 meses de duração se for um estágio, tem a possibilidade de ser apoiado na relocalização para Portugal. Há uma condição para isto, aliás, tem que certificar outros requisitos, não é? Mas de qualquer maneira essa possibilidade existe. E neste momento o apoio pode ir até 1.800 euros, que são pagos em algumas tranches, mas 1.800 euros por candidato. Também se for um candidato que tenha família e a situação o justificar, portanto se for um contrato de longa duração, digamos, as pessoas que vêm com o candidato também podem ser apoiadas num montante similar àquele que o candidato que vem tem. Se houver necessidade de conhecimento de qualificações, também podemos apoiar o candidato com as despesas que ele possa ter no processo. Se houver necessidade de aprender o português ou outra língua que seja necessária para um desempenho eficaz das funções que vem desempenhar, também temos a possibilidade de apoiar o candidato na frequência de um curso de língua intensivo nos primeiros meses em que o candidato está em Portugal. E depois, em situações mais extremas, tipo, vamos imaginar que vinha um candidato ou da Guiana Francesa, ou da Ilha de Reunião, ou seja, de locais distantes, ou um candidato que por algum motivo tinha um problema, por exemplo, de mobilidade, tinha algum tipo de deficiência que condiciona a mobilidade e que se calhar requer um tipo de bilhete mais caro, ou porque precisa, por exemplo, de 2 lugares num avião ou coisa parecida, existe um subsídio de viagem suplementar que pode ser utilizado para esse tipo de despesas. Ok? E para estes apoios financeiros é o candidato que se tem que candidatar e tem que se candidatar antes da vinda. Em relação às empresas, não vou, como é para PMEs, eu se calhar não vou desenvolver, está bem? Mas pronto, mas de qualquer maneira, existem aqui algumas possibilidades e que também estão a ser atualizadas e que podem tornar-se mais interessantes para as empresas, mas pronto, não vamos desenvolver por este motivo. Portanto, tem aqui depois a informação sobre as condições de elegibilidade para estes apoios, e neste caso aqui os das empresas. Portanto, depois tem aqui toda a informação no que diz respeito a apoios sobre se quiserem candidatar então a estes apoios. Vou parar de partilhar aqui a apresentação. Se tiverem alguma questão, por favor, digam. Somos só duas? Não. Disparate. Somos só duas? Não. Somos 6 pessoas que estamos aqui. Mas pronto, vocês... Só reforçava se calhar para os apoios à localização, convém que os contratos tenham uma duração superior a 6 meses. Sim, reforçar um bocadinho essa mensagem. Exato. Pronto. Vou só espreitar aqui na plataforma, no caso da Patrícia, por exemplo, que eu penso que ainda não tem registro na plataforma, para não, Patrícia? Não tenho. Então, vou dar o exemplo de como é que a Patrícia poderá inscrever-se no evento, ok? Vou partilhar a plataforma aqui, portanto, como vocês estão a ver, estamos na plataforma do European Job Days, por acaso aqui estou na plataforma de formação, vou querer mostrar na real, e vou também sair aqui da conta da Joana, ok? Estava aqui só para testar aqui uma coisa, mas... Nós temos acesso a esse link. Vocês têm acesso a este link, qual deles? Já O da formação? Do European Job Days? Não, o da plataforma para podermos nos inscrever, ou seja, neste caso para eu poder fazer o registro. Sim, no próprio convite foi, mas eu vou-lhe já mostrar como é que pode fazer de uma forma muito simples, está bem? Pronto. No próprio convite, se vier cá para baixo, vai encontrar o link para o evento mesmo, que é este, eu vou agora aqui colocar, que é CISA Summer 2026.
europeanjobdays.eu e depois CISA Summer 2026. Este é o site do evento. Vou aqui pôr um bocadinho maior. Pronto. E então o evento tem aqui uma primeira introdução digamos, ao âmbito. Tem aqui o separador das empresas, onde vão aparecer os stands das várias empresas que estão registadas. Tem o programa, também já encontram aqui um draft daquilo que vai ser o programa no dia, do programa de apresentações, e tem aqui a divulgação das ofertas. Okay? Pronto, e como veem, depois cada país tem e cada empresa tem a sua prática diferente na divulgação das ofertas, mas podem ver que tem aqui informação e ofertas muito bem caracterizadas também por empresas de outros países. Agora, eu vou aqui sair da minha conta, porque eu sou um bocadinho privilegiada e tenho aqui uns acessos preferenciais, mas vamos imaginar que estamos na plataforma, vou voltar à página que vocês vão ter o link lá, CISA Summer 2026, e o que é que a Patrícia tem que fazer? Neste caso, tem aqui o link Register for this event, ok? No caso da Patrícia, como não tem ainda conta criada, a Patrícia em si não tem conta criada, pode clicar aqui em Create an Account. Sim. No caso da Joana, seria carregar no login para se associar ao evento, não é? Mas já o fez, portanto já está adiantado. E I am an employer, Create Account. E eu penso que no convite até mandámos o link direto, mas de qualquer maneira. E depois aqui o que tem que fazer é criar um username, um e-mail, todos os campos que têm o asterisco vermelho são campos obrigatórios. Sim. A time zone verificar, mas por regra vai aparecer a time zone que o seu computador identifica, portanto, isto porque, só um pequeno pormenor que se calhar para vocês faz sentido, se vocês estiverem a entrevistar alguém de Espanha ou da Estónia, ou um país lá mais para o lado lá, da Grécia, por exemplo, temos time zones diferentes, não é? Mas vocês aqui vão ver sempre a informação de acordo com o vosso fuso horário, portanto, mesmo quando vocês marcam entrevistas, etc., os utilizadores da plataforma vão ver a informação no seu fuso horário para não haver confusões, ok? Portanto, aqui selecionam os eventos em que querem participar. Para já, nós gostaríamos muito que vocês participassem neste, mas podem inscrever-se, por exemplo, no Find Your Seasonal Job in Europe, que é um evento organizado pelos nossos colegas da Lituânia, que é apenas 2 dias depois. 2 dias não, mas uns dias, na semana seguinte. E preencher o vosso primeiro e último nome, os dados de contacto telefónicos não vão aparecer visíveis para ninguém, ou melhor, aparecem para os organizadores do evento para que nós os possamos contactar, mas não aparecem para o público, ok? Toda a informação que vocês colocam aqui não aparece para o público, neste vosso perfil individual. Portanto, país de residência, que há de ser Portugal, à partida. Sim. E join an already registered organization, porque a The Bridge já está registada. Como é que vocês... Já está aqui selecionado pelo amarelo. O que é que vai fazer? The Bridge Sul, trabalho temporário, selecionou. Sim. E depois os outros campos têm que estar preenchidos, não é? Os obrigatórios. E aqui, o que é que nós vos aconselhamos? Há aqui 2 que têm que ser obrigatórios, como veem, está ali o asteriscozinho vermelho, e que têm a ver com a questão do feedback. Pronto, é um compromisso de honra, digamos, e é a identificação. Portanto, é um romance que vocês têm que ler antes, mas podem fazer isto, porque a informação depois está sempre disponível, ok? Mas pronto, está aqui tudo clarinho sobre o tratamento dos dados pessoais. Sim. Pronto, para estar tudo garantido. E portanto, vocês podem chegar aqui, clicam ali não é no decline, clicam no coisa e ela fica selecionada. Esta primeira, não sendo obrigatória, nós aconselhamos a selecionar porquê? Porque ao selecionarem, se vocês não selecionarem, a vossa conta é eliminada após 12 semanas da vossa inscrição. Isto por questões, mais uma vez, de proteção de dados. Se vocês selecionarem esta opção, a vossa conta fica disponível durante pelo menos 1 ano, o que vos permite utilizar, porque a conta, se vocês a forem atualizando, portanto, se vocês forem tendo interação com a plataforma,
vocês podem utilizar esta conta para participar em vários eventos que vão decorrendo na plataforma ao longo do ano. E esta plataforma tem 30 a 40 eventos por ano, e às vezes há alguns eventos que podem ser interessantes para os perfis que vocês estão à procura. Não, eu sei que nós temos a nossa mente pensada para, ok, Portugal, nós depois não temos condições, as nossas ofertas não têm condições para atrair pessoas, mas vocês sabem que as pessoas estão aí, vocês se andarem em Lisboa encontram pessoas de todos os países a trabalharem cá, não é? Não só de países terceiros, e portanto as pessoas vêm e têm outro tipo de motivações que às vezes não é só também o salário, portanto é uma questão de nós termos também aqui um bocadinho a mente aberta, e desde que as empresas tenham condição para acolher as pessoas, eventualmente falando outras línguas, e há empresas que têm língua de trabalho inglês e outras línguas, não é? E francês. Vale a pena utilizar. Não, é só o que tenho para vos dizer. Mas, portanto, eu diria que vos aconselhava a selecionar esta opção. Pronto. E aqui a Patrícia, ao fazer isto, pode criar uma conta, preenchendo os campos obrigatórios. Num instante, até vou fazer o seguinte: vou já partilhar o link consigo no chat. Era isso que eu estava à procura no e-mail que o João tinha mandado para mim, que o João Maria tinha mandado para mim, mas mande-me que eu guardo já. Estava lá atrás dos textos do registro já, provavelmente, ou por baixo. Pronto, Mas está pronto, guardado, está experimente guardado. este site. Tá, pronto. Portanto, este é o primeiro passo. Uma vez que vocês tenham a conta, nós vamos validar, porque obviamente temos que validar que a pessoa é efetivamente representante daquela empresa, não é? Portanto, vamos fazê-lo, e isso geralmente é feito passados uns minutos de vocês terem, neste momento, passados uns minutos de vocês terem feito a inscrição. Pode, por algum motivo de indisponibilidade, demorar até 24 horas, mas por regra isso não acontece. Portanto, nós estamos sempre à coca quando vemos uma empresa portuguesa, vamos verificar se está tudo ok, ou se não tiver, entramos em contato com a empresa para retificar alguma coisa ou para verificar alguma coisa, mas estando, nós validamos. E depois, a partir do momento em que registaram, portanto, que estão registados na plataforma, vocês podem registar as vossas ofertas. Eu vou utilizar aqui, para tentar não mostrar contas de ninguém, vou tentar aqui utilizar uma conta de teste, ok, na plataforma de testes, portanto não se admirem que a informação que surja seja um bocadinho limitada, tipo um bocadinho maior. Pronto. Isto é o perfil de um empregador, ok? Perfil de uma empresa. E por regra vocês vão ter aqui alertas sobre aquilo que vocês podem fazer para melhorar a vossa participação, inclusivamente aqui há um algoritmo que vos diz, olha, se calhar ainda há aqui umas coisas que tu podias fazer para melhorar o perfil da empresa, e para isso basta clicar aqui no Edit Profile e podem fazer a edição da empresa. Ou aqui, ou no Edit My Organization, é a mesma, vão ter ao mesmo sítio, ok? Aqui eu carreguei no View, mas se eu clicar aqui tenho o Edit e tenho a possibilidade de chegar aqui e editar aquilo que eu quiser. Neste caso, por exemplo, temos aqui o texto já da empresa em inglês, mas vamos imaginar que nós queríamos pôr em português e em inglês. Temos a possibilidade, por exemplo, de adicionar uma barrinha para separar o texto e escrever por cima, ou podemos pôr a barrinha por baixo, por exemplo, por aqui, e podemos e pôr aqui Zara foi criada, pronto. E muitas vezes vocês têm estes textos da própria, dos próprios sites da empresa, e portanto é muito fácil tratar disto. Tem aqui algumas possibilidades de editar para destacar alguma coisa, tem os bolos, tem as várias formas de edição possíveis. Se quiserem pôr bullets também podem pôr, e existem aqui algumas possibilidades que vocês podem aproveitar. Inclusive também, se quiserem pôr secções com maior destaque, tem aqui alguns headings que é possível introduzir, que vão para além do bold só, mas tem a ver com o tamanho de letra que podem utilizar. Depois, tem aqui os detalhes de contacto. Por regra, eu não vos aconselho a colocar números de telefone muito diretos,
porque, enfim, porque esta informação dos contact details sim fica pública, portanto, se vocês quiserem, podem colocar, mas se calhar mais vale colocar um e-mail, mais vale colocar a morada da empresa, mais vale reforçar que vão estar disponíveis num determinado horário para falarem com as pessoas, porque obviamente os perfis da empresa, como stands que são, vão estar disponíveis para quem está inscrito, mas também para quem não está inscrito no evento, o que significa que podem ter contactos de todo o lado. Ok? Mas pronto, deixa ao vosso critério. E depois tem aqui uma secção Hot Jobs, mas que apenas serve para vocês destacarem o tipo de perfis que a empresa procura de uma forma sintética, não deve ser entendido como o registro das ofertas, ok? Aqui é só para dar um destaque, se vocês, no vosso caso, por exemplo, vocês têm muitos perfis por regra, porque são empresas de recrutamento, não é? E, portanto, poderão colocar aqui uma listagem dos perfis que estão à procura de uma forma mais genérica e depois então lançar as ofertas. Aqui também podem colocar, na secção de websites, podem colocar o site da empresa e também redes sociais, por exemplo, o LinkedIn, o Instagram. O que vos aconselhamos geralmente a fazer é o URL é colocado do lado esquerdo e convém que seja mesmo o URL para o sítio onde vocês querem apontar, e depois aqui do lado direito, se for tudo sobre a mesma empresa, aquilo que aconselhamos a fazer é colocar se é o website, qual é a rede social que estamos a falar e pôr as designações dessa forma, porque depois vai aparecer, como vocês vão ver ali no perfil da empresa. Portanto, as áreas já nasceram no século XIX, mas em relação aos vídeos e às imagens, onde é que vocês os introduzem? Aqui no Add Media Gallery. É clicar aqui e tem a possibilidade de fazer upload de imagens. Aqui é mesmo upload, no caso das imagens. Vão ao vosso diretório e escolhem a imagem que pretendem colocar. Ou podem, no caso dos vídeos, colocar um link, vamos imaginar, vamos ficar qualquer coisa ao YouTube. Por exemplo, olha, vou mesmo aos do Euros Portugal e podemos chegar aqui e, por exemplo, este nosso videozinho, aqui, espero que vocês não ouçam, mas aquele vídeo de partilha, partilhar, copy, e chegar aqui, colar e já está. E o que vai acontecer é quando nós gravamos isto, aqui os anúncios. O que vai acontecer, olha, image field, pois, porque eu tinha deixado o image field aberta. Ou seja, eu criei a expectativa de que ia introduzir uma imagem e por isso ele estava-me aqui agora sim, em princípio já vai dar. Ok, pronto. E o que acontece é que ficou aqui um vídeo embebido e se eu quiser ver o vídeo, tenho a possibilidade de... Pronto. Vocês podem colocar mais do que um, ok? Portanto, podem colocar testemunhos de vários trabalhadores, podem ir adicionando imagens, vídeos, se quiserem ter. Se calhar também não convém pôr em excesso, mas até 3, 4 pode ser interessante colocar. Pronto, isto é em relação ao perfil. Depois, em relação às ofertas, é muito simples, eu não vou estender muito mais, porque senão vocês daqui a bocadinho já não me conseguem ouvir, mas para além dos tutoriais que vos vamos mandar, vocês têm sempre aqui a possibilidade de, clicando nas Job Offers ou aqui no My Jobs, Add a New Job. Vamos ver, clicam aqui. Isto demora um bocadinho mais quando eu estou a partilhar ecrã, mas é um bocadinho mais rápido. Se, por exemplo, vocês tivessem as ofertas em divulgação com o IFP e online e que tivessem passado para o portal do Euros, é possível fazer a importação destas ofertas no portal do Euros, mas aqui tem a possibilidade de colocar aqui o job title, identificar o evento para o qual a oferta está disponível, um job summary, tudo isto vocês à partida já têm no perfil da oferta que divulgam,
podem editar a data limite de candidatura, editar o número de postos de trabalho que diz a respeito do perfil, se são 5, se são 10, o que seja, e tem possibilidade depois aqui de acrescentar várias labels. Não, aqui é mesmo uma lista de valores, mas há sítios em que podem colocar vários tags em relação à oferta. Por exemplo, work location, se é on-site, se é remoto, se é híbrido. Aqui pode ser flexível, full-time. Pronto, tem mais do que um. O campo de salário não sendo obrigatório, obviamente que por regra os candidatos, se vocês não puserem, eles vão perguntar, portanto, isso vai acontecer. Não é obrigatório, mas pronto. Agora, os requisitos da oferta, aqui serão os obrigatórios, aqueles relativamente aos quais vocês têm mesmo que verificar. O nice to have é os adicionais, não é? Portanto, aquilo que pode ser uma vantagem, uma mais-valia para o desempenho da função e que vocês vão valorizar na candidatura. E os benefícios são as condições oferecidas. Pronto. E depois aqui tem que selecionar o setor. Estamos a falar do setor da oferta, neste caso, portanto, apesar da vossa empresa ser de recursos humanos, se a oferta é do setor da hotelaria ou da restauração, vocês devem selecionar o setor que respeita à oferta, não é? E pronto, e depois é preencher estes campos obrigatórios. Eu agora não vou corrê-los todos, mas aqui no nível de educação será o nível mínimo requerido à partida e vai acontecer, isto é um bocadinho aborrecido aqui, porque ele vos vai pedir que selecionem uma área de educação. Obviamente que se calhar há determinadas funções em que essa formação não é obrigatório que seja de uma determinada área, o que vocês procuram são competências e não tanto uma área de formação, mas de qualquer maneira vão ter que colocar pelo menos uma, portanto aí, olha, não há volta a dar, tem que escolher daquelas que cá estão, e pronto, nem que seja none, mas pronto, tem que ser assim. Ou not known, e podem, eventualmente, se quiserem, adicionar mais do que uma, daquelas que são preferenciais, e ou exigir que tenham várias áreas de formação. Não é muito habitual, mas pronto, está aqui definido dessa forma. Em relação às competências linguísticas, também podem pôr aqui mais do que uma, com o nível de competência que pretendem para cada uma das línguas necessárias. Português, por exemplo, está aqui, podem selecionar e pôr pair. Pronto. E depois aqui também podem, este campo não é obrigatório, mas podem tentar adicionar competências. Estava a ver aqui, não, nesta linguagem de programação não há, mas qualquer coisa que vocês quisessem, uma competência específica que quisessem que seja importante, podem tentar pesquisá-la e ver se ela está aqui disponível e adicionar. Aqui também vão ter que selecionar uma profissão. Depois aqui, se selecionarem Work Experiences Required, vai-vos dar uma lista de valores com intervalos em termos de duração da experiência e as restrições que se aplicam a esta oferta. Se vocês quiserem reforçar aqui, apesar de à partida não termos candidatos inscritos de países terceiros, por exemplo, que esta oferta, portanto, que só podem aceitar candidaturas de cidadãos que tenham residência legal na Europa, num país europeu, ou pronto, o que seja, ou que possam ter acesso à residência legal em Portugal, podem colocar aquilo que habitualmente colocam quando divulgam também noutros sítios. E pronto, e depois aqui tem hipóteses de colocar links para mais informação, de incluir o perfil mais detalhado num documento PDF ou noutro formato. Tem a possibilidade também, em relação às ofertas, mas eu não vos aconselharia a fazer, de adicionar imagens e vídeos relativamente a um perfil específico. Isso é possível, mas às vezes é too much, não é? Só aqui este último pormenor, que é, por regra, quando vocês divulgam a oferta, todas as candidaturas vão cair na plataforma, quando os candidatos se candidatam. Faço redundância. Mas se vocês quiserem que eles enviem a candidatura para o vosso e-mail
têm aqui esta opção e podem colocar aqui o e-mail para o qual pretendem que eles coloquem, que enviem a candidatura e vai desaparecer um pop-up para que eles o façam. Da mesma forma que se colocarem aqui um link, por exemplo, para o form de candidatura para esta oferta específica na vossa plataforma de candidaturas, também vai aparecer esse link para que eles cliquem e façam a candidatura também na vossa plataforma. Pronto. Em relação ao registro de ofertas, é isto. Tem aqui uma série de outras possibilidades, portanto, há aqui também uma funcionalidade de candidaturas espontâneas. Vamos imaginar que se candidatos olham para as ofertas, vocês têm em divulgação e não se vêem nenhuma delas, mas conhecem a vossa empresa e gostavam de se candidatar de qualquer forma. E às vezes até candidatos que já fizeram uma candidatura, como a candidatura é um bocadinho automática e não tem espaço para eles colocarem um texto de motivação específica para aquela oferta, o que eles fazem às vezes é candidatar-se, fazer uma candidatura espontânea à empresa. E essas candidaturas espontâneas vão aparecer aqui nesta secção, ok? Se vocês forem ver aqui, olha, a André Costa, que eu não sei quem é, mas deve ser uma boa rapariga, tem aqui, e a Juliana Nechevska também tem aqui, apresentam, pronto, tem aqui um espacinho para colocar o seu texto de apresentação. Obviamente isto era contexto de formação, não foi um texto muito detalhado nem muito orientado para. Esta também parece bem. 5,000 euros a month sounds reasonable. I am interested. Pronto. No dia do evento, vocês têm a possibilidade de se juntar ao chat clicando aqui, portanto, o chat espontâneo com os candidatos, e tem aqui as instruções sobre como é que isto funciona. Nesta fase ainda temos aqui algumas recomendações técnicas de verificação de algumas portes para facilitar a comunicação. Portanto, é importante vocês lerem esta informação, tanto quanto possível antes do evento, para aferir ou para verificar se podem desbloquear algumas destas portas, ou então, por exemplo, utilizar um computador que não esteja na rede da empresa para efeitos deste evento. No dia vocês só têm que clicar aqui e vai-vos abrir, hoje não está porque ainda não está disponível, mas no dia vai-vos abrir a janelinha da videochamada, digamos, para vocês poderem utilizar. Em relação à participação em entrevistas, também podem clicar aqui. Aqui explica-vos como é que vocês devem fazer também. Tem aqui a explicação de como é que o processo decorre. Vai ser nesta secção das Job Applications, onde vocês podem visualizar as candidaturas que receberam e vocês podem visualizar os perfis. Se os perfis vos interessarem, selecionam e candidatam quem pretendem entrevistar. Agora, como é a plataforma que está aqui a pastelar um bocadinho, pronto, mas cá está ela. Job Applications, se vocês virem, se formos por aqui abaixo, por exemplo, temos Pending Job Application, eu posso chegar aqui, vou ver a candidatura deste candidato, posso entrar no perfil do candidato, posso ver o CV, e se o CV me interessar, claro que isto é mais uma vez a simulação, TSCE, parece-vos bem, ele sabe escrever duas linhas, e portanto podem eventualmente convidar este candidato. Tem aqui estas várias opções e eventualmente podem depois convidá-lo para uma entrevista. Podem fazer download, o decline provavelmente, entrando no perfil, podem, não está a permitir, não tem ainda aqui a opção de o convidar para uma entrevista porque há uma coisa que vocês vão ter que fazer, que é definir as slots de entrevista, porque senão não têm como definir entrevista. Então, ora bem, vocês vão fazer isso. Agora aqui de repente, leave notes, não, aqui é umas notas, see profile. Agora por qualquer motivo, agora de repente não aparece, mas vamos imaginar, testing job seeker, ok. Bem, agora acreditem em mim
essa opção vai-vos aparecer de vocês poderem criar um convite para uma determinada entrevista. Ok? Agora, deixa cá ver se este está a permitir. Agora. Ok, este aqui sim. Ok, neste momento há aqui qualquer coisa que contacte. Ok. Por algum motivo, há aqui uma coisa qualquer que não está neste momento disponível na plataforma de testes, mas se eu fosse à real, provavelmente ia conseguir mostrar-vos. Vou só fazer aqui uma coisa. Ok, desculpem. Pronto, mas é assim, eu se calhar antes de me prolongar mais, isto já dá para vocês terem uma ideia do que é que está aqui envolvido em termos de possibilidades. Exato. Aqui o facilitator da reunião já me está aqui a ajudar exatamente e a Patrícia já também está aqui a dizer que verificação rápida do tempo, já estamos com 7 minutos a mais. Pois, e agora Zé Bento, mesmo eu posso mandar-lhe dispensar-te agora. uma mensagem. Ia mesmo agora mandar-lhe uma mensagem dizer que tenho Tem que sair, não é? Pronto. E a perguntar-lhe se a gravação depois consegue partilhar connosco, até para eu partilhar com a Consigo, equipa. com certeza. Sim, Pronto. sem problema nenhum. Já perceberam que é possível ter mais que uma pessoa inscrita, portanto Sim. pode ter com a sua colega, e em relação a estas pequenas questões que eu agora não entrei em detalhe em tudo, não é? Mesmo assim, tenho tendência a estender-me, mas de qualquer maneira existem tutoriais que vos podem ajudar e portanto eu nessa gravação também posso enviar os links para os vários tutoriais. Seja como for, quando vocês estão inscritos no evento, a partir da próxima semana, por exemplo, nós vamos começar a enviar uma newsletter por semana com algumas instruções para vocês se irem preparando também para o evento, com algumas dicas sobre o que é que têm a fazer para se preparar. Portanto, há também já agora uma questão, que há uma possibilidade, se vocês sentirem então receber muitas notificações, vocês podem alterar as notificações, só aqui só mostrar isso, que isso pode ser muito útil. Eu vou mostrar até no meu próprio perfil, só para ter uma ideia. Se vier aqui no canto superior direito e vier aqui ao, não sei se é no My Profile, não é no My Profile, é no Account Settings. Se rodar cá para baixo, tem aqui uma série de notificações sinalizadas, ok? E aqui é possível ler as notificações e vai perceber o que é que lhe interessa efetivamente receber. Provavelmente só lhe interessa receber novas candidaturas. Pronto, estas aqui são específicas para o meu perfil, não são para o do meu empregador. Mas pode retirar todas as outras e só vai receber notificações quando receber novas candidaturas, por exemplo. Portanto, isso é possível, depois só tem que se gravar no final. Pode tirar, tumba. Pronto, e alterou. Ok? Pronto, vou parar de partilhar o ecrã e vou calar-me, que é uma coisa que eu faço bem de vez em quando. Patrícia, dúvidas? Não, nada. É uma grande dúvida. Bastante intuitivo. Agora é ir Com a beber utilização. informação, falar internamente também sobre o evento. Vou fazer questão de me acompanhar por alguém que domine melhor o inglês do que eu, porque Uhum. há essa possibilidade, portanto, também para nos prepararmos para todas as hipóteses. E pronto, depois então, se fizer sentido, também nos inscrevemos e vamos falando. Alguma Exato. Que dúvida eu entre acho em que contato fará. connosco. Sim. Só dizer-vos que a plataforma também está disponível, vocês conseguem mudar a língua de trabalho para português, só que as demonstrações Sim, não são fantásticas, não é? Pronto. não. Só para... É na Até interação com os aí, candidatos, eu sei. até aí está tudo bem. O problema não é um É na problema, mas interação. é. Sim, para haver uma comunicação muito mais clara e muito mais objetiva com eles, acredito que nos sentimos mais confortáveis dessa forma. Porque até aí, pronto, Claro. até aí eu safo-me. Sim, seja como for, muitas vezes do outro lado também apanhamos isto. Nós também trabalhamos em redes Sim, europeias e a nossa experiência é que mesmo às vezes os nossos colegas, o nível de inglês também não é 100% fluente, ok? E os candidatos acontecerá um pouquinho a mesma coisa, mas percebo perfeitamente a sua preocupação. E
É um percalço, Faz. vamos nos precaver. Sim, sim. Mas pronto, Às agradecer-vos vezes a vão oportunidade. aparecer espanhóis, vão aparecer pessoas que até tentam arranhar o português e tentam falar português. Que é meio caminho andado, quando há o interesse, não é meio caminho andado. Podem até aparecer, acontece também muito, porque esta questão das nacionalidades é muito. Há políticas muito diferentes de país para país, e, por exemplo, a Itália tem uma política muito, ou teve durante uma série de anos, uma política muito liberal de concessão de nacionalidade. E às vezes apanhamos brasileiros que têm nacionalidade italiana, Sim. Acontece também, para nós além também dos temos que também essa têm realidade. portuguesa, e portanto podem aparecer também situações desse género, que as pessoas falam português. Pronto. Obrigada. Ok? Até Obrigado, mais. Patrícia. Obrigada Patrícia, pela desculpa. ajuda e pela partilha. Obrigada, espero Obrigada. que possamos contar consigo. Acho que vale a pena ter a experiência, pelo menos. Claro. Experimento. É Os isso perfis mesmo. já Obrigada. percebeu que convém que sejam na área do turismo desta vez, não é? Pronto, Sim. mas por causa do âmbito do evento. Claro. Tá? Obrigada mais uma vez. Obrigado. Até breve. Obrigada, Obrigada, Obrigada. boa Patrícia. Até tarde. breve. Obrigada a todos.